O título dessa mensagem é Tem Lugar na Mesa. Aleluia. Amém? Tem lugar na mesa do Pai para as nossas vidas. Glória a Deus. Jesus, ele conta uma parábola aqui, que diz a parábola dos convidados. Versículo 15 diz assim: E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado, o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos seus convidados: Vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e importa ir ver. Rogo-te que me hajas por escusado. E disse outro: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: Casei-me com a minha esposa e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. Vou repetir esse versículo. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Glória a Deus. Aleluia. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Esse versículo que nós lemos, Jesus estava na sua última semana do ministério. Ele estava para ir morrer e decidiu fazer uma viagem da Galileia para a Judéia, para Jerusalém, para que fosse morto, para que fosse crucificado. E nessa viagem aconteceram muitas coisas. Era uma viagem de cerca de 7 a 10 dias, e durante esse percurso, Jesus operou muitos milagres. Jesus, ele teve muitos encontros com os homens. Foi nessa viagem que Jesus teve um encontro com Zaqueu. Foi nessa viagem que Jesus se encontrou com o jovem rico. Foi nessa viagem que as crianças vieram até Jesus e os discípulos tentaram impedir. E Jesus disse: Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Foi uma viagem longa, onde Jesus teve muitos encontros com alguns homens. E nessa viagem também, Jesus foi convidado para as bodas, para um jantar, para um casamento. E chegando ali naquele jantar, Jesus começou a observar como os homens se comportavam ali. E quando ele parou para observar, ele percebeu que aqueles homens, eles buscavam os melhores lugares para se assentar à mesa. Aqueles homens, eles buscavam os lugares de destaque. Eles buscavam as melhores posições. E Jesus começou a dar ali uma aula de etiqueta. Jesus começou a dar uma aula de boas maneiras. E disse: quando vocês forem convidados para estarem em algum lugar, não se preocupem em
se achegar e assentar nas cadeiras da frente, ou não se preocupem com as melhores posições, porque aquele que se exaltar, este será humilhado, mas aquele que se humilhar, este será exaltado. É melhor que vocês se assentem nas últimas cadeiras, porque é melhor que um anfitrião te chame à frente do que você chegar, sentar nos primeiros bancos, sentar nas primeiras cadeiras e o anfitrião mandar você se retirar e ir lá para o fundo porque chegou alguém mais importante do que você. Aqueles homens buscavam destaque, eles queriam se assentar do lado do anfitrião, do lado da pessoa que estava ali dando aquela festa, porque eles queriam se promover. E é uma lição para nós nesta manhã. Nunca devemos querer as melhores posições, os lugares de destaque, porque é o Senhor que nos coloca lá. É o Senhor que nos eleva, é o Senhor que nos exalta. Às vezes no mundo cooperativo existem tantas disputas pelos cargos, pelas melhores posições, pelas melhores cadeiras. Às vezes dentro da casa do Senhor existe tanta disputa para estar nas melhores posições, nos melhores lugares, nos lugares de destaque, onde as pessoas possam me ver, onde a mídia possa chegar. E o Senhor nos dá uma orientação: não busque isso, mas se humilhe na presença do Senhor, porque é Ele que exalta. Na casa do Senhor há alguns cargos que as pessoas não aparecem, que as pessoas não saem na mídia, não saem no Face, não saem no Instagram. Hoje mesmo, para que você tivesse assentado aí nessa cadeira limpinha, alguém veio limpar a casa do Senhor. Para que você se ajoelhasse nesse chão que está brilhando, alguém veio aqui lavar a casa do Senhor, lavar o banheiro para que ele ficasse cheirosinho. E essa pessoa não saiu na mídia da igreja. Não tinha ninguém aqui filmando. Não tinha ninguém aqui vendo. É um lugar que não é um lugar de destaque. Mas o Deus Todo-Poderoso que vê todas as coisas viu. Aleluia. Viu quem estava aqui limpando. O Deus Todo-Poderoso viu quem preparou a mesa da ceia, o pão da ceia. Nós não vimos, porque não é um lugar de destaque. Não é aqui o altar onde vocês estão me vendo, né? Fazendo a obra do Senhor agora. Mas alguém preparou esse banquete, preparou essa ceia e ninguém viu. Mas o Senhor Todo-Poderoso, Ele viu. E a Bíblia fala que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Aleluia. O nosso trabalho não é em vão no Senhor. O Senhor, Ele vê todas as coisas e nos recompensa. Há galardão para aqueles que se humilham na presença do Senhor. E Jesus começou a ensinar aqueles homens, começou a ensinar os convidados: não busque os lugares de destaque, porque é Deus que exalta. E aí Jesus também trouxe uma lição para o anfitrião, para aquele que estava ali dando a festa. Ele falou assim: quando você for fazer uma ceia, um jantar, uma festa, não procure convidar só os seus amigos, só os seus parentes, só aqueles que são ricos, mas convide o cego, convide o aleijado, convide o pobre, convide aqueles que não têm tantos recursos e que nada pode lhe oferecer. Não busque por recompensa, porque aqueles que são ricos poderão te recompensar
Deus, a recompensa virá do céu, a recompensa virá do Senhor. Porque muitas vezes nós queremos que se assente à mesa os melhores, os perfeitos. E eram assim que eles faziam. Os príncipes da sinagoga queriam ao lado deles aqueles que eram perfeitos, aqueles que não eram cegos, que não eram deficientes, que não eram aleijados. E o Senhor nos traz essa lição, porque Jesus, Ele nos escolheu. E Ele poderia ter escolhido um time de elite. Jesus, Ele poderia ter escolhido os príncipes ali da sinagoga, os doutores da lei, para andar junto com Ele e revolucionar o mundo. Mas Jesus não, Ele foi e escolheu os piores. Escolheu os pecadores, escolheu os defeituosos, escolheu os cegos, os surdos, os mudos, escolheu aqueles que nada lhe tinha para oferecer. Eu gosto de ouvir e falar do testemunho de um psiquiatra chamado Augusto Cury. Ele conta que ele era ateu, que ele não acreditava em nada. Mas como ele é psiquiatra, ele começou a estudar os homens e a mente dos homens. Então ele começou a estudar sobre Einstein, ele começou a estudar sobre Freud, até que chegou em Jesus. E quando ele chegou em Jesus, ele chegou à conclusão de que Jesus não cabe na mente humana. Que Jesus, ele é superior a todos os outros homens. Que a inteligência de Jesus é superior à de qualquer outra pessoa. E ele se converteu quando ele começou a estudar sobre quem Jesus escolheu para andar com ele. Ele começou a estudar a personalidade de todos os discípulos de Jesus. Aí ele chegou à conclusão que Pedro era imperativo, era tenso e era ansioso. Aí ele até brinca que se fosse um aluno nos dias de hoje, Pedro deixaria a professora de cabelo em pé. Porque ele era sanguíneo, ele era impulsivo, era imperativo. João, ele era bipolar. Em um momento ele queria amar todos que estavam ao redor, e em outro momento ele queria matar todo mundo que não quisesse aceitar Jesus. João era um bipolar. Tomé era inseguro e paranoico. Mateus era um corrupto. Judas era um dissimulador. Então, naquele pacote pelo qual Jesus escolheu, nenhum dos discípulos era bom o suficiente. E se fosse outra pessoa fazendo essa seleção, não queria escolher. Eu não sei se você já passou por algum processo seletivo de emprego e a empresa sempre vai escolher os melhores, os mais qualificados para aquela vaga. Teve uma época que no meu primeiro emprego, meu primeiro emprego eu era muito tímida, eu até orei ao Senhor e falei: Senhor, que não tenha entrevista, que eu não preciso passar por isso, porque eu vou ficar muito nervosa. E eu lembro que eu fui para a entrevista, quando chegou lá, o selecionador me perguntou: quem te indicou? Eu falei: a minha irmã. Ele falou: sua irmã? E saiu da sala. Aí eu falei: Jesus, desandou tudo. Falei alguma besteira. Quando ele voltou, ele só falou assim: está empregada, comece amanhã. Era um argentino, tinha um pouco de sotaque ainda. Você foi contratada, comece amanhã. Eu só falei isso. Não precisei fazer nenhuma entrevista dinâmica que eu odeio. Foi o Senhor mesmo que me colocou ali. Mas eu já passei em outras entrevistas que tinha uma bancada
me analisando. Uns 4 psicólogos, mais o líder daquela sessão. E ali eu fiquei muito nervosa, com muito medo. E ali eles escolheram a pessoa que era mais qualificada para a vaga, a pessoa que se encaixava no perfil deles, que estava mais preparada. Porque os homens é assim, né? Até nós, eu gosto de falar, quando a gente vai escolher feijão, aqueles que é pedra, a gente coloca no cantinho. Aqueles que são podres, a gente coloca no cantinho. Aqueles que não prestam para ir para a panela, vai ficar de lado. Mas Jesus não, ele pegou as pedras brutas e colocou na panela dele. Ele pegou os piores, ele pegou os imperativos, o bipolar, o inseguro, o paranoico, o corrupto, aqueles que ninguém iriam selecionar, e falou: vem para o meu time, vem fazer parte do meu time, eu quero você, eu escolhi vocês, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês e disse: vai e dê frutos para a glória de Deus. Jesus pegou os piores e escolheu e disse: eu quero você aqui. E Augusto Cury, ele chegou à conclusão: Jesus não cabe no imaginário humano. Ele fez poesia quando o mundo desabava sobre ele. Apostou tudo que tinha naqueles que pouco tinham. Foi tão grande que se fez pequeno para tornar os outros grandes. Esse é o nosso Jesus. E Augusto Cury, ao estudar sobre Jesus, se converteu. Ele deixou de ser um ateu e começou a crer no cristianismo, porque Jesus não cabe na mente humana. Ele é superior a todos. Ele chamou os piores para que se tornassem os melhores e revolucionou o mundo com 12 homens que eram totalmente perfeitos. O Senhor Jesus nos amou de tal maneira que se fez pequeno para que nós pudéssemos ser grandes, ser dignos de nos assentar à mesa. E por conta disso, ele começa a contar uma parábola para aqueles homens que estavam se exaltando demais. E ele começa a dizer que, e ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Ele está dizendo: nós somos bem-aventurados, nós somos felizes, nós somos abençoados, porque hoje nós podemos comer o pão do reino de Deus. E Jesus diz: eu sou o pão, eu sou a vida, eu sou o alimento. Nós somos bem-aventurados, diz a palavra de Deus. E ele começa a contar a parábola e diz que um certo homem fez uma grande ceia e convidou aqueles que eram bons, convidou aqueles que eram ricos, amigos, os perfeitos. E aquelas pessoas começaram a dar um monte de desculpas para não ir para aquele banquete, para não ir para aquela ceia. Alguns falaram: Senhor, eu não vou poder ir porque eu comprei um campo e eu preciso ir olhar aquele campo. Desculpas, porque ninguém compra um terreno ou um campo sem antes analisar antes. Então era uma desculpa. Aí o outro começa a dizer: Senhor, eu me casei e estou desabrigado dos serviços militares por 1 ano. Eu não posso ir. Aí o outro falou:
bois. Outra desculpa, porque ninguém compra bois sem antes analisar se é um bom produto. Então eles começaram a inventar um monte de desculpas para não ir para aquele banquete, para não se assentar àquela mesa. E aqui o anfitrião da festa representa Deus, porque ele fez um grande banquete e enviou o pão do céu. E aqueles convidados representam os judeus, porque a palavra de Deus diz que Jesus veio para eles, mas eles não receberam. Mas a todos quanto receberam foram-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos os filhos de Deus hoje. Eles rejeitaram o banquete, eles rejeitaram o pão do céu, eles rejeitaram o convite do Senhor. Então Jesus queria ali trabalhar na mentalidade daqueles judeus. Queriam mostrar para eles: vocês eram os convidados, vocês eram o povo escolhido, a elite, os bons, mas vocês não me aceitaram. Mas existem os gentios, existem os cegos, os surdos, os aleijados. Existem aqueles que não podem adentrar na sinagoga, no sinédrio, aqueles que não têm direitos religiosos, que não podem participar das festas judaicas, porque para vocês eles são imundos, eles são impuros, eles são amaldiçoados. Mas o convite hoje se estende a eles. Vocês não querem aceitar o meu convite? O anfitrião não ficou chateado, porque o anfitrião aqui é Deus. E ele não é como nós, quando nós convidamos. Não sei se vocês já viram nas redes sociais, às vezes faz um chá de bebê ou faz uma festa e ninguém aparece, né? E a pessoa fica triste porque investiu, fez tudo com tanto carinho, preparou decoração, preparou os comes e bebes, e ninguém apareceu, e isso nos deixa triste. Mas o anfitrião não ficou triste, não ficou depressivo, não ficou angustiado. Não, vocês não querem? Então saia aos campos, saia às ruas, saia aos balados e chama os cegos, chama os pobres, chama os sujos, chama aqueles que não têm valor algum, para que eles possam se assentar à mesa e celebrar comigo a ceia, as bodas do Cordeiro. E aquele homem saiu e convidou todos eles. No versículo 22 ele disse assim: e disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, mas ainda há lugar. Aleluia. Senhor, feito está como mandaste, mas ainda há lugar. E este lugar que ainda há é preparado, sabe para quem? Para mim e para você. O Pai nos diz nesta manhã que na mesa dele ainda há lugar. Há lugar para mim, há lugar para você, que somos pecadores, que confessamos os nossos pecados, que somos imperfeitos, que somos muitas vezes sujos. O Senhor nos diz nessa manhã: ainda há lugar na mesa para nós. Ainda há lugar na mesa para as próximas gerações. Na mesa do Pai sempre há um lugar para nós. E Ele se alegra em que possamos nos assentar à mesa dele e celebrar um grande banquete. Porque foi para isso que Ele veio. Foi para nós mesmos pecadores, não foi para os perfeitos que se
se acham perfeitos, que se acham sábios demais, que se acham bons demais. Não, ele veio para os pecadores, foi para o sujo, foi para os impuros, foi para aqueles que reconhecem: Senhor, eu sou pecador e eu preciso de Ti. Eu preciso do Teu sangue para que haja purificação na minha vida. Eu preciso, Senhor, comer do Teu pão para que eu possa me fortalecer dia após dia, porque pão é vida, pão é alimento, pão é saúde, é vigor. Pão é Jesus Cristo de Nazaré. Você pode se colocar em pé e agradecer ao Pai, porque nesta manhã Ele te chamou, porque nesta manhã nós temos o privilégio de estarmos diante da mesa dEle, e Ele está dizendo para cada um de nós que há lugar, que sempre haverá lugar para nós. Ainda que você tenha errado, ainda que você tenha falhado, João diz: filhinhos, não pequeis, mas se caso pecar, saiba que tem um advogado, Jesus Cristo justo. Jesus Cristo está aqui para advogar as nossas causas. Ele não está aqui para nos condenar, mas para dizer: há lugar para os arrependidos, há lugar na mesa para aqueles que confessam e deixam, há lugar na mesa do Pai para mim e para você. Aleluia.